Nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma batalha mortal entre o personagem Madara Uchiha e o Ryomen Sukuna. A versão utilizada do Madara vai ser o Madara Jinchuriki do Jubi, a versão do Sukuna vai ser ele com um dedo. Eu vou estar analisando o nível de destruição e potencia de ataque. Eu vou começar analisando o nível de poder do Sukuna de um dedo, que o Sukuna com o seu nível de poder abaixo de um dedo, estava conseguindo rivalizar com a Maki e o Yuji juntos. Antes que vocês venham argumentar que o Sukuna não teve os seus atributos físicos nerfados, apenas as suas técnicas foram nerfadas. Eu vou mostrar evidências que comprovam que os seus atributos físicos foram nerfados. Após o Sukuna dar um soco tão forte no Itadori, que fez ele cuspir muito sangue, fez ele atravessar vários prédios, após o Itadori ficar caído no chão, como vocês podem ver, o dano foi tão alto, que atrás da blusa do Itadori, ela foi perfurada. Após o Yuji Itadori ir para cima do Sukuna, como vocês podem ver, o Sukuna mudou de expressão, inclusive até o Sukuna se impressionar com o nível de força do Itadori. Após o Sukuna lançar vários cortes no Itadori, o Yuji Itadori foi ferido, mas ele não foi cortado em vários pedaços. Como vocês podem ver, o Sukuna, após ele lançar vários cortes contra o jogo, ele foi capaz de cortar ele. Isso mostrar que o Sukuna conseguiu cortar em pedaços o oponente, que é mais fraco que ele. O Sukuna cortou profundamente o Mahoraga, como vocês podem ver nessa cena. Nessa outra cena, o Mahoraga teve a sua cabeça cortada, ou seja, o Sukuna conseguiu cortar todo mundo que inferior a ele. Nessa scan, o próprio Sukuna afirma que o Megumi Fushiguro diminuiu a liberação de energia dele. Eu vou deixar a tradução da scan do inglês para o português, para vocês lerem, verem aí na tela. Na frase em japonês, o Sukuna também afirma que o Megumi Fushiguro diminuiu a sua liberação de energia. Eu vou deixar a tradução do japonês, para vocês lerem, verem aí na tela. Nessa scan em japonês, o Sukuna afirma que o seu nível de poder diminuiu para menos de 10% do seu poder. Eu vou deixar a scan com a tradução do japonês, para o português, para vocês lerem, verem aí na tela. Nessa scan, o Yuji Itadori e a Maki confirmaram que eles estavam indo lutar, com intenção de matar o Sukuna. Ou seja, o Sukuna de um dedo é superior ao Itadori, a Maki Zenin juntos, sendo que o Yuji Itadori é tão forte que ele foi capaz de causar inúmeros danos no Hanami com os seus socos, como vocês podem ver nessa cena. Eu vou estar utilizando os cálculos do meu colega do Discord, que está utilizando a foto da Leslie. Se vocês quiserem ir debater com ele nos Discord, fique à vontade. Eu vou deixar várias scans para vocês lerem e verem aí na tela. Como vocês podem ver, os resultados dos cálculos, deu para o Hanami, nível de potencia de ataque nível continental, nível de durabilidade nível continental. Nessa scan, mencionado que o Black Flash aumentar o nível de poder em torno de 2,5 de vezes elevado ao quadrado o nível do usuário. Eu vou deixar a scan aí na tela para vocês lerem e verem aí na tela toda a explicação. Inclusive nessa scan, o próprio Gege Akutami afirmou que o Black Flash aumentarem o poder do usuário em torno de 2,5 de vezes elevado ao quadrado o poder do usuário. Como vocês podem ver, com base nisso tudo que eu mostrei, o Hanami possui nível de potencia de ataque nível sistema solar, ou seja, o Hanami possui potencia de ataque nível sistema solar, durabilidade nível sistema solar. Como vocês podem ver, o Itadori foi capaz de rivalizar, causar dano no Hanami, ou seja, o Itadori possui potencia de ataque nível sistema solar. Ou seja, o Sukuna de um dedo possui potencia de ataque acima do nível sistema solar. O Hagoromo afirmou que após o Madara se tornar um Jinchuriki do Jubi, o Madara estava se aproximando do poder dele. Sendo que o Hagoromo foi capaz de enfrentar o Jubi ao lado do seu irmão Hamura. Agora eu vou analisar o quão poderoso é o Jubi, na sua primeira forma. Como vocês podem ver nessa scan, foi afirmado que a energia do Jubi é o próprio planeta. Na scan japonesa, também foi afirmada que a energia do Jubi é o próprio planeta. Eu vou deixar várias scans com a tradução do japonês para o português para vocês lerem e verem aí na tela. No japonês foi afirmado que a energia que compõe o mundo inteiro o mundo nesse contexto, o próprio planeta. Nessa scan com a tradução mais fluida, foi afirmada que o Jubi na sua primeira forma, possui a energia do planeta inteiro. Ou seja, o Jubi na sua primeira forma possui nível de potencia de ataque nível planeta,
Após o Jubi atingir a sua segunda forma, os ninjas sensoriais afirmaram que o chakra do Jubi parecia uma estrela pequena. Eu vou deixar várias scans com a tradução do inglês para o português, para vocês lerem e verem aí na tela. Como vocês podem ver, foi afirmado nessa scan que o chakra do Jubi é equivalente a uma estrela pequena, ou seja, o Jubi na sua segunda forma possui potencia de ataque nível estrela pequena. O Hagoromo deu metade do chakra para cada um dos dois, inclusive nessa scan, o Rikudo Sennin afirmou que ele deu o seu poder para os dois, ou seja, tanto o Naruto e o Sasuke possuem potencia de ataque nível estrela pequena. Mesmo assim, os dois juntos não conseguiram derrotar o Madara. Eu vou estar utilizando o jogo do Naruto Storm, pois ele é canônico. O link comprovando que é canônico vai estar nos comentários. Após o Madara utilizar a técnica gravitacional para utilizar um Shibaku Tensei gigante envolvido pelo estilo madeira, o Naruto e o Sasuke fundiram os seus poderes. Como vocês ver, o Naruto e o Sasuke tiveram que fazer um ataque combinado, utilizando todo o seu para combater o ataque do Madara. Como vocês podem ver, o Naruto e o Sasuke juntos foram capazes de superar o ataque do Madara Uchiha. O Madara ainda pode utilizar o seu Susanoo perfeito para aumentar o nível da sua potencia de ataque, ou seja, o Madara se classifica no nível acima de estrela pequena. Oi galera, quem fala aqui é o Yuri Kibutsuji, sejam bem-vindos ao meu canal. Deixe o seu like para ajudar o canal se manter mais ativo, se inscrevam e ativem o sininho, pois se vocês ativarem o sininho, todo vídeo novo que eu posto, o YouTube vai mandar uma notificação avisando vocês que eu postei um vídeo novo no canal. Compartilhar o meu vídeo para pessoas que gostam desse tipo de conteúdo e venha se tornar uma lua superior. Eu vou estar analisando o nível de durabilidade. Como eu analisei anteriormente, o Itadori possui potencia de ataque nível sistema solar. O Sukuna possui uma durabilidade tão alta que aguentou os golpes do Itadori. Da Maki Zenin. Ou seja, o Sukuna de um dedo possui uma durabilidade no nível acima do nível sistema solar. Eu mostrei anteriormente, o Naruto e o Sasuke possuem potencia de ataque no nível estrela pequena. O Madara possui uma durabilidade tão alta, que após ele ser atingido pelo seu próprio ataque, junto com o ataque do Naruto, do Sasuke, ele foi capaz de resistir. Ou seja, o Madara possui uma durabilidade acima do nível estrela pequena. Agora eu vou analisar o nível de resistência. O Sukuna é tão resistente que após o atingir com os seus raios, o Sukuna de 3 dedos não sofreu nenhum tipo de dano. Agora eu vou mostrar evidências que comprovam que os raios do Nu e do Megumi Fushiguro são raios reais. Após Kashimo lançar o seu raio contra o Panda, o narrador explicar que o Kashimo separa as cargas da energia amaldiçoada, como a eletricidade, ao atingir um oponente, uma carga positiva transferida, e a carga negativa em Kashimo descarregada no alvo sem perder nenhuma eletricidade para o solo. Isto resulta em relâmpagos que rasgam o ar. Como vocês podem ver nessas scan, está escrito que raios podem ter carga positiva ou negativa, dependendo da origem da descarga elétrica. Raios negativos são mais comuns e transportam elétrons, cargas negativas da base da nuvem para o solo. Raios positivos, mais raros, levam cargas positivas da nuvem para o solo, o que significa que elétrons se movem do solo para a nuvem. A energia amaldiçoada do Kashimo estava fazendo a temperatura do oceano aumentar. Eu vou mostrar um scan que explicar o porquê isso acontece, o que é o efeito Joule, e como ele ocorre. O efeito Joule é descrito pela lei de Joules, que estabelece que a quantidade de calor gerado em um condutor, quando uma corrente elétrica passa por ele, é diretamente proporcional ao quadrado da intensidade da corrente, a resistência do condutor e ao tempo durante o qual a corrente flui. A fórmula que expressa isso é Q2RT, onde Q é a quantidade de calor gerado em joules, L é a intensidade da corrente elétrica em amperes, R é a resistência elétrica em ohms, T é o tempo de passagem da corrente em segundos. O próprio narrador afirmou que Kashimo de repente liberou a energia amaldiçoada cujo fluxo ele vinha suprimindo. Antes que a eletricidade pudesse viajar pela água do mar, ela se transformou em energia térmica, resultando em uma explosão de vapor. Como vocês podem ver nessa scan, a explicação para esse fenômeno é que este fenômeno ocorre devido à resistência do material do condutor, à passagem de elétrons, o que faz com que parte da energia elétrica
seja transformada em energia térmica, em termos simples. Quanto maior a resistência do material e maior a intensidade da corrente, mais calor será gerado. Esse conceito é fundamental para entender como a eletricidade pode ser usada para gerar calor de forma controlada, o que é comum em aparelhos como aquecedores e ferros de passar roupa. Nessa scan, o narrador afirma o cloro é o primeiro veneno mortal que a humanidade desenvolveu para uso como arma química, enquanto suprimia o vazamento de energia amaldiçoada, o máximo possível. Kashima usou eletrólise na água do mar para gerar gás cloro. Nessa scan é explicado esse fenômeno. O processo de eletrólise é uma reação de oxirredução não espontânea, induzida pela passagem de uma corrente elétrica através de um composto iônico fundido ou em solução aquosa. Este processo ocorre numa célula eletrolítica, com um gerador de corrente contínua, dois eletrodos, o ânodo, positivo, e o cátodo, negativo, é um eletrólito, o meio condutor, convertendo energia elétrica em energia química. Ou seja, após toda essa análise que eu mostrei, podemos afirmar que os raios lançados pelo Shikigami do Megumi Fushiguro são raios reais. Como vocês podem ver nessa scan, um raio possui uma temperatura de 30.000 graus, que é cerca de 5 vezes mais quente, a temperatura da superfície do Sol. Inclusive nessa outra scan, está afirmando que a temperatura de um raio pode ultrapassar a temperatura de 30.000 graus. Novamente nessa scan, é afirmado que um raio possui uma temperatura de 30.000 graus. A própria Momo, após ser atingida pelos raios, ela resistiu. O Noritoshi Kamo, após ser atingido pelos raios, ele foi capaz de resistir. Essa maldição, após ser atingido pelos raios, ele foi capaz de resistir. Inclusive o próprio Sukuna, de um dedo, resistiu aos raios. Se vocês chegaram até aqui, é um sinal que vocês gostaram. Deixe o seu like para ajudar o canal. Se inscrevam, ative o sininho para vocês terem mais conteúdos como este, compartilhar o meu vídeo, venha se tornar um feiticeiro de grau especial. Eu vou estar analisando o nível de resistência. O Madara possui uma resistência tão alta, que após o Might Guy, utilizando os 8 portões internos, atacar o Madara, uma grande parte do torso dele, ele sobreviveu. Após o Naruto lançar o Rasengan de Shuriken de lava, o Madara quase foi partido ao meio. O Madara ainda sobreviveu. Após o Sasuke partir ao meio, o Madara continua vivo. Isso só mostrar o quão resistente é o Madara. O Megazord do Naruto é tão resistente que ele foi capaz de resistir ao Kirin. Sendo que o Kirin é a junção de raios reais. Como vocês podem ver nessa scan, um raio possui uma temperatura de 30.000 graus, que é cerca de 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. Nessa outra scan, é afirmado novamente que um raio possui uma temperatura de 30.000 graus, ou seja, o Madara conseguir resistir a uma temperatura de 30.000 graus. Eu vou estar analisando o nível de velocidade para sabermos o quão rápido é o Sukuna. Eu vou comparar com o Maru. Foi dito dentro da obra que esse velho é um feiticeiro de grau 1. Como vocês podem ver nessas scans, o Maru humilhou ele facilmente. Ou seja, o Maru minimamente se classifica em atributos físicos no nível de um feiticeiro de grau 1. Eu vou estar utilizando os cálculos do meu irmão Nazuki. Passem lá no Discord dele, para vocês verem os cálculos. Como vocês podem ver, esses alienígenas vieram por meio de uma viagem interestelar. Como vocês podem ver, a frase japonesa está aí na tela, a tradução do português está aí para vocês verem. Novamente nessa frase, afirmado que a viagem interestelar, o planeta Simuria, fica a centenas de milhões de anos-luz de distância do planeta Terra. Como vocês podem ver, eles demoraram 2 anos para chegar na Terra. Como vocês podem ver, foi afirmado que a nave estava se movendo com energia amaldiçoada. Como vocês podem ver, o próprio Maru afirmou que ele estava ajudando o Cross para mover a nave. Como vocês podem ver, os cálculos estão aqui. Eu vou deixar essa scan para vocês lerem e verem aí na tela. Ou seja, o Maru, o Cross, possui uma velocidade de 50 milhões de vezes a velocidade da luz. Inclusive foi afirmado pelo pai da Maki Zenin que a energia amaldiçoada ela upar todos os atributos físicos que o Sukuna, com o seu nível de poder abaixo de um dedo, estava conseguindo rivalizar com a Maki e o Yuji juntos. Antes que vocês venham argumentar que o Sukuna não teve os seus atributos físicos nerfados, apenas as suas técnicas foram nerfadas.
eu vou mostrar evidências que comprovam que os seus atributos físicos foram nerfados. Após o Sukuna dar um soco tão forte no Itadori, que fez ele cuspir muito sangue, fez ele atravessar vários prédios, após o Itadori ficar caído no chão, como vocês podem ver, o dano foi tão alto, que atrás da blusa do Itadori, ela foi perfurada. Após o Yuji Itadori ir para cima do Sukuna, como vocês podem ver, o Sukuna mudou de expressão, inclusive até o Sukuna se impressionar com o nível de força do Itadori. Após o Sukuna lançar vários cortes no Itadori, o Yuji Itadori foi ferido, mas ele não foi cortado em vários pedaços. Como vocês podem ver, o Sukuna, após ele lançar vários cortes contra o jogo, ele foi capaz de cortar ele. Isso mostrar que o Sukuna conseguiu cortar em pedaços o oponente, que é mais fraco que ele. O Sukuna cortou profundamente o Mahoraga, como vocês podem ver nessa cena. Nessa outra cena, o Mahoraga teve a sua cabeça cortada, ou seja, o Sukuna conseguiu cortar todo mundo que inferior a ele. Nessa scan, o próprio Sukuna afirma que o Megumi Fushiguro diminuiu a liberação de energia dele. Eu vou deixar a tradução da scan do inglês para o português, para vocês lerem, verem aí na tela. Na frase em japonês, o Sukuna também afirma que o Megumi Fushiguro diminuiu a sua liberação de energia. Eu vou deixar a tradução do japonês, para vocês lerem, verem aí na tela. Nessa scan em japonês, o Sukuna afirma que o seu nível de poder diminuiu para menos de 10% do seu poder. Eu vou deixar a scan com a tradução do japonês, para o português, para vocês lerem, verem aí na tela. Nessa scan, o Yuji Itadori e a Maki confirmaram que eles estavam indo lutar, com intenção de matar o Sukuna. Ou seja, o Sukuna possui uma velocidade de percepção, velocidade de reação, velocidade de ataque, velocidade de combate, com mais 50 milhões de vezes a velocidade da luz. O Madara é tão rápido que ele conseguiu acompanhar a velocidade tanto do Naruto, como também a velocidade do Sasuke, após o Madara lançar o seu feixe de luz. Como vocês podem ver nessa cena, antes de atingir o Naruto foi capaz de se esquivar do feixe de luz do Madara, sendo que nesse guia é afirmado que esse ataque do Madara possui a velocidade da luz. Eu vou estar utilizando os cálculos da Versus Bleach. Eu vou deixar o link dos cálculos nos comentários, para vocês verem os cálculos. Como vocês podem ver os resultados, o Naruto Rikudou possui uma velocidade de 1,8 de vezes a velocidade da luz, ou seja, o Madara possui uma velocidade de 1,8 de vezes a velocidade da luz. Eu vou estar analisando as técnicas. O Sukuna possui super força, super durabilidade, super resistência, super velocidade. O Sukuna utilizar duas técnicas de cortes. Ele possui o desmantelar, o outro corte, o clivar. Esse corte tem a capacidade de se ajustar à durabilidade do alvo, o nível de energia amaldiçoada, para causar danos nos seus adversários. Inclusive, como vocês podem ver nessa scan, é afirmado que o desmantelar ele cortar objetos inanimados, objetos que não possuem vida. Como vocês podem ver, os cortes do Sukuna cortam normalmente mais, como vocês podem ver nessa outra cena. Os cortes do Sukuna cortou essa menina em vários pedaços, como se o Sukuna tivesse explodido ela. Ele também pode encostar a sua mão no oponente, para aumentar a pontecia dos cortes. Eu vou mostrar evidências que comprovam que os ataques do Sukuna afetam a alma, que eles causam danos na alma dos seus oponentes. Quando o Itadori acertou um soco no Mahito, ele foi capaz de ferir o Mahito, como vocês podem ver. O próprio Mahito se perguntar se o Yuji Itadori afetou a alma dele, o próprio Mahito afirma que o Itadori é um receptáculo. O Mahito afirmou que o corpo do Yuji possui duas almas. Ele conseguir ver o cortono da sua própria alma, por isso Yuji afeta a alma do Mahito. Como o próprio Mahito explicar, ele não está se curando o corpo dele, está voltando ao normal pelo simples fato da alma não ter sido afetada, ou seja, para ferir o Mahito tem que afetar a alma dele. Como vocês podem ver nessa cena, o Sukuna afetou a alma do Mahito. Eu vou estar utilizando a Versus Bleach, manipulação da alma. Aqueles que manipulam almas podem ignorar a durabilidade convencional. No entanto, tais ataques são eficazes apenas contra aqueles que possuem alma. Eu vou ler para vocês essa explicação nessa scan para vocês entender melhor o que é negação de durabilidade. Em resumo, a negação de durabilidade é uma habilidade que permite ignorar a resistência, enquanto a durabilidade é a capacidade de resistir a danos.
um personagem com alta durabilidade pode ser facilmente derrotado por um ataque que negue essa durabilidade. Como vocês podem ver, o Sukuna ficou impressionado pelo simples fato do Mahoraga conseguir ver os cortes dele. Como vocês podem ver, a Maki Zenin consegue ver uns dos cortes do Sukuna. Inclusive o próprio Sukuna comparou ela com o Mahoraga. Como vocês podem ver, a própria Versus Blatt classifica os cortes do Sukuna invisíveis no nível de camada 1. A expansão de domínio do Sukuna é diferente das outras, pois ela não necessita de uma barreira. O Sukuna pode fazer votos vinculativos para aumentar o alcance do acerto garantido até 200 metros. Para vocês não ficarem subestimando o alcance do Sukuna, dentro de uma área de 200 metros, cabe de 50 a 600 pessoas. Ou seja, o Sukuna poderia atacar 600 oponentes de uma vez só dentro do seu domínio. Após o jogo expandir o seu domínio, o próprio Gojo afirmou que expandir um domínio gasta muita energia, mas a expansão de domínio, upar todos os atributos físicos, o próprio jogo iria desativar o Mugen do Satoru Gojo. O próprio Gojo afirma que o jogo iria desativar o Mugen, ou seja, as expansões de domínio têm a capacidade de desativar técnicas dos seus oponentes, ou seja, o próprio Satoru Gojo afirmou que a sua técnica seria desativada, ou seja, a expansão de domínio pode desativar técnicas. O próprio Satoru Gojo afirmou que dentro do domínio você sempre será atingido pelo acerto garantido. O acerto garantido sempre acerta o seu oponente. Como vocês podem ver, está sendo dito que até o Santuário Malevolente sumir, o acerto garantido da expansão de domínio vai continuar a atacar, sem parar consecutivamente o alvo dentro do domínio. Como vocês podem ver, os cortes do domínio do Sukuna pode até explodir o seu oponente, como vocês podem ver nessa cena. Como vocês podem ver, a expansão de domínio do Sukuna funciona até em quem não tem energia amaldiçoada, pois o Sukuna está cortando inúmeros prédios. Como vocês sabem, os prédios não possuem energia amaldiçoada, ou seja, a expansão de domínio do Sukuna, por exemplo, ela iria funcionar no Tuji Fushiguro. O Sukuna possui a sua técnica Fuuga. Nessa scan é mencionado que a técnica é muito poderosa, mas é mencionado que ela não possui uma velocidade muito alta, não possui um alcance enorme. Inclusive é mencionado que essa técnica não pode ser utilizada em vários alvos, mas o próprio Sukuna fez um voto vinculativo para que a sua técnica de fogo transformasse todos dentro do domínio num alcance de 200 metros em pó. Ele também fez com que as partículas estivessem implantadas na sua energia explosiva, amaldiçoada, semelhante da sua fornalha. Como vocês podem ver, se o Sukuna quiser fechar uma barreira em seu domínio, impedindo o seu oponente de fugir, ele pode. Ela também possui explosivos termobáricos, e a matéria particulada transformada dançaram, caindo como chuva sobre cada centímetro do domínio. Eu vou deixar várias scans explicando sobre esse fenômeno. Como vocês podem ver, o Fuuga do Sukuna dentro do domínio pode afetar os órgãos internos, como vocês podem ver nessa scan. A técnica de fogo do Sukuna é tão quente que ela foi capaz de queimar o jogo facilmente, como vocês podem ver, sendo que essa maldição aguentou os raios do Nui, que são raios reais. Como vocês podem ver nessa scan, um raio possui uma temperatura de 30.000 graus. O jogo é mais poderoso que essa maldição, ou seja, o Fuuga do Sukuna possui uma temperatura superior a 30.000 graus. O Sukuna também possui a sua técnica reversa, que dá para ele a capacidade de se regenerar, braços, pernas. O Sukuna também tem a capacidade de sobreviver mesmo após ele ter o seu coração arrancado. O Sukuna também possui resistência na alma. Após a Maki Zenin atravessar o peito do Sukuna, ela atingir o coração dele. Como vocês podem ver, ele foi capaz de sobreviver. Mencionado nessa scan que a espada da Maki Zenin ignora a durabilidade, corta diretamente a alma. Eu vou deixar a tradução do japonês para o português com várias scans para vocês lerem e verem aí na tela, inclusive a própria Versus Blatt, mostrar que essa espada, ela possui manipulação da alma, ignora a durabilidade, pois ela corta a alma. O Sukuna é tão resistente que ele resistente ao ataque, continuou de pé. A própria Maki Zenin perguntou se o Sukuna está bem em luta contra ela com o seu coração partido, a sua alma afetada. Ele respondeu que estava de boa. Inclusive nessa scan foi afirmado que o Sukuna estava se regenerando a própria alma.
ele estava utilizando a técnica reversa para se curar do dano na sua alma. Inclusive feiticeiros, tão experientes como o Nanami, podem proteger a sua alma, utilizando a energia amaldiçoada. Como vocês podem ver nessa scan, foi afirmado que o Nanami protegeu a sua alma, ou seja, o Sukuna também conseguiu proteger a sua alma. Após o Satoru Gojo ser perfurado, ele próprio afirmou que ele protegeu os seus órgãos vitais, se fortalecendo com energia amaldiçoada. Ele até afirmou que ele estava bem. Ou seja, o Sukuna também tem a capacidade de proteger os seus órgãos vitais, com energia amaldiçoada fortalecendo eles. Como vocês podem ver, esse garoto tinha sido infectado pela energia amaldiçoada. Inclusive a própria Maki Zenin afirmou que esse garoto iria morrer, pois ele havia sido infectado pela energia amaldiçoada. Como vocês podem ver, até a Maki Zenin tinha sido infectada pela energia amaldiçoada. Inclusive nessa Scandalite Novel, é afirmado que a energia amaldiçoada afeta a mente e ela causar danos tanto físicos e mentais. Eu vou deixar a scan com a tradução do inglês para o português, ou seja, o Sukuna possui uma alta resistência mental. Após o Satoru Gojo lançar o vazio roxo contra o Sukuna, ele parou o vazio roxo com as suas mãos. Ele resistiu ao vazio roxo, ainda estava se regenerando. Após o Satoru Gojo lançar o vermelho nessa maldição, o Miguel afirmou que essa era a técnica do ilimitado. O próprio Miguel afirmou isso, que o vermelho interfere a nível atômico, ou seja, ele afeta os átomos, manipula o espaço e o tempo. Foi afirmado que é por causa dos 6 olhos que o Gojo consegue fazer isso, ou seja, pelo simples fato do Sukuna ter resistido, ter se regenerado. Ele possui resistência contra ataques atômicos, ele também pode se regenera de ataques atômicos. Até a própria Versus Blitz afirmar que o Satoru Gojo manipula os átomos a nível atômico, ou seja, Sukuna possui resistência e regeneração nível atômica. Como vocês podem ver, o Sukuna está utilizando a sua técnica amplificação de domínio. O próprio Satoru Gojo explicou como que funciona a técnica amplificação de domínio. Eles afirmam que eles se cobrem com um domínio. O Satoru Gojo afirmou que a técnica amplificação de domínio tem a capacidade de anular técnicas. Como vocês podem ver nessa scan, o Satoru Gojo menciona que o Sukuna possui essa habilidade. Nessa scan, o próprio Yuta Okotsu afirma que o Kiryomen Sukuna possui mais quantidade de energia amaldiçoada que ele. Nessa outra scan, afirmado que o Sukuna possui uma alta eficiência com o seu uso de energia amaldiçoada. Mesmo ele estando nerfado ao ponto da quantidade de energia dele ser equiparável ao do Yuta Okotsu. Ele consegue expandir várias expansões de domínios quantas vezes ele quiser. Nesta análise, eu não vou considerar todos os poderes que o Pen mostrou utilizando o Rinnegan. Eu vou analisar só os poderes que o Madara mostrou utilizando o Rinnegan. O Madara possui super força, super durabilidade, super resistência, super velocidade. Ele pode voar, ele pode utilizar estilo bola de fogo do elemento fogo que possui bom alcance. Inclusive o Madara, por ser do clã Uchiha, ele herdou o Sharingan, sendo que o Sharingan dá a capacidade de prever os movimentos do usuário, antecipar os movimentos do seu oponente. Como vocês podem ver nessas scans, o Sasuke com o Sharingan conseguir ver o próximo movimento do Naruto, antes mesmo de acontecer. O próprio Sasuke afirma que ele precisa ver o próximo movimento do Naruto antes que aconteça. Eu vou deixar essa scan com a tradução do inglês para o português, para vocês lerem e verem aí na tela. Na scan japonesa, afirmado que o Sasuke iria antecipar os movimentos do Naruto. Eu vou deixar a scan com a tradução do japonês para o português, para vocês lerem e verem aí na tela. O C4 do Deidara são bombas pequenas que são invisíveis aos olhos normais. O Sasuke utilizando o Sharingan tem a capacidade de ver essas bombas. O Sharingan tem a capacidade de colocar os seus oponentes, que olham nos seus olhos, em uma ilusão. Assim como ele fez com Obito, como vocês podem ver, o Itachi utilizando o Sharingan, ele foi capaz de subjugar o Genjutsu da Kurenai, utilizando o seu Genjutsu do Sharingan. Ou seja, o Madoa também tem essa capacidade. O Sharingan também tem a capacidade de ver o fluxo de chakra, pois nessa scan, o Itachi confirmar que o Sasuke estava sem chakra. Logo em seguida o Sasuke confirmar que ele tinha utilizado todo o seu chakra.
O Sharingan também tem a capacidade de copiar o nível de controle de chakra do seu oponente, como vocês podem ver nessa SK no próprio Sasuke, copiar o controle de chakra do Naruto, pois ele afirmou que faria isso. Após o Itachi colocar o Naruto em um Genjutsu, ele foi capaz de fazer a metade do rosto do Naruto se transformar no Sasuke, utilizando a marca da maldição nível 2, como vocês podem ver nessa SK. Até esse momento Itachi nunca tinha visto o Sasuke utilizando essa transformação, ou seja, isso só mostrar que o Sharingan tem a capacidade de ler as memórias do seu oponente, ou seja, nesse momento da ilusão, o Uchiha Itachi tinha lido as memórias do Naruto. Como vocês podem ver, após o Itachi colocar o Sasuke dentro do seu Genjutsu, ele mostrou a história do Madara, do seu irmão Izuna. Ou seja, os usuários do Sharingan também podem colocar os seus pensamentos na mente do seu oponente. O Madara Uchiha possui o Mangekyo Sharingan, que possui todos os outros poderes anteriores, que elevado num nível altíssimo. Nessa SK, como vocês podem ver, afirmado que é mais poderoso tanto discernimento na hipnose. O Madara pode utilizar a costela do Susanoo, que é a primeira fase do Susanoo inicial. Ela serve como proteção. Ele também pode utilizar uma versão mais aprimorada do Susanoo, que parece um esqueleto que protege o corpo dele, em um ângulo de 360 graus. Ele também pode lançar os projetos de chakra. Ele também possui uma versão evoluída, que é o Susanoo, com pernas. Ele também possui o Susanoo perfeito, que é uma versão gigante do Susanoo que possui asas, possui uma espada gigante. O Madara também possui o Rinnegan Kyundo-jutsu, que upar todos os seus atributos físicos. Através do Rinnegan, ele tem a capacidade de puxar meteoros do espaço para o campo de batalha, atingir o seu oponente. Com o Rinnegan ele tem a capacidade de absorver ninjutsus. Ele também tem a capacidade de criar estacas para atravessar o seu oponente. Ele também possui as células do Hashirama, que dá para ele vários poderes. Ele possui o dragão de madeira. Com esse dragão de madeira, ele pode mobilizar o seu oponente. Ele pode lançar uma floresta inteira contra o seu oponente. Inclusive ele pode utilizar um pólen veneno que sai dessas plantas. Ele também pode fazer 20 clones de madeira para ter ajuda no campo de batalha. Inclusive esses clones podem utilizar o Susanoo. O Madara, após se tornar Jinchuriki do Jubi, ele aumentou todos os seus atributos físicos drasticamente. Inclusive ele ganhou vários poderes. Após o Sasuke partir o Madara ao meio, o Madara continuou vivo. Inclusive o Madara se regenerou. Como vocês podem ver nessa SK, ele voltou com o seu corpo ao normal. O Madara pode utilizar o seu feixe de luz para cortar os seus oponentes. O Madara também lançar a sua técnica de raios. O Madara também pode lançar várias esferas negras de gravidade, para ele lançar vários Shibakus Tensei. O Madara também possui as esferas da busca da verdade. Ele pode se esconder dentro de um casulo, utilizando as esferas da busca da verdade. Ele também pode fazer elas se transformarem em um bastão para ele utilizar em combate. Essas esferas negras podem desintegrar tudo aquilo que ela toca na área do toque. Como vocês podem ver, Obito está desintegrando essas shurikens gigantes. As esferas da busca da verdade foi comparada com o jutsu de partícula do Onoki, sendo que nesse databook foi dito que o jutsu de partícula do Onoki destrói a nível molecular as coisas que são atingidas por ele, ou seja, essas esferas podem destruir o seu alvo a nível molecular. O Madara possui o Rinnegan Sharingan, que é a evolução do Rinnegan, que upar todos os seus atributos físicos. O Madara também possui o Tsuyomi infinito, um genjutsu, que ele utiliza a lua para colocar o planeta inteiro sobre um genjutsu. O Madara possui 4 sombras do limbo. Após a Sakura tentar atacar o Madara, ela foi lançada para longe. Como vocês podem ver. O Sasuke era o único que conseguia ver esses clones de outra dimensão, ou seja, só usuários do Rinnegan que podem ver essas sombras. Essas sombras são tão fortes que elas foram capazes de bloquear o ataque do Naruto Rikudou, ainda lançaram ele para longe, fazendo ele sangrar. Inclusive essas sombras foram capazes de enfrentar os clones do Naruto. Nessa SK japonesa, afirmado que o Madara utilizar clones invisíveis imperceptíveis para atacar o seu oponente. Mencionado nessa SK que só usuários do Rinnegan que podem enxergar a dimensão que essas sombras habitam. Mencionado que as sombras do limbo podem interferir no mundo real,
sem ninguém conseguir perceber a presença delas. É mencionado que essas 4 sombras do limbo possuem técnicas quase tão poderosas quanto as técnicas do dono original. Ainda é mencionado que elas são invisíveis, muito resistentes. É mencionado que a verdadeira forma do limbo só pode ser visto por usuários que estão com o Rinnegan completo. Foi afirmado que a quantidade de limbos são 4. É mencionado que as sombras possuem um limite de tempo que elas podem estar materializadas no mundo real. Inclusive no jogo Naruto Storm 4 Madara, ele pode utilizar o Susanoo perfeito, as suas 4 sombras do limbo. Também podem utilizar o Susanoo perfeito. Nessa scan, o próprio Sasuke confirma que ele nunca imaginou que as sombras do limbo poderiam utilizar o Susanoo perfeito. Nessa outra scan, o próprio Madara confirma que as sombras do limbo estão utilizando Susanoo perfeito. Como vocês podem ver nessa scan, elas estão utilizando o Susanoo perfeito. Após toda essa análise, o vencedor é o Sukuna. Eu vou explicar o porquê o Sukuna é o vencedor. No quesito de nível de destruição pontecia de ataque, o Madara Jinchuriki do Jubi possui pontecia de ataque nível estrela pequena. Já o Sukuna de um dedo possui pontecia de ataque acima do nível sistema solar. Como vocês podem ver nessa scan, a energia necessária para destruir uma estrela pequena é de 10 elevado a 41 de joules. Já a energia necessária para destruir um sistema solar é de 10 elevado a 45 de joules. Como vocês podem ver através desses cálculos, a energia necessária para destruir um sistema solar é 10.000 de vezes superior à energia necessária para destruir uma estrela pequena, ou seja, o Sukuna de um dedo é 10.000 de vezes mais poderoso que o Madara Jinchuriki do Jubi. No quesito de durabilidade, o Madara possui uma durabilidade nível estrela pequena, já o Sukuna de um dedo possui uma durabilidade acima do nível sistema solar. Ou seja, a durabilidade do Sukuna de um dedo é 10.000 de vezes superior à durabilidade do Madara Jinchuriki do Jubi. No quesito de resistência, o Madara aguentar temperaturas quentes de 30.000 graus, ele conseguir sobreviver mesmo após ser partido ao meio. Já o Sukuna aguentar temperaturas de mais de 30.000 graus, ou seja, nesse quesito o Madara ganha. No quesito de velocidade, o Madara possui uma velocidade de 1,8 de vezes a velocidade da luz. Já o Sukuna de um dedo possui uma velocidade de mais de 50 milhões de vezes a velocidade da luz. Para a gente saber quantas vezes o Sukuna é de um dedo, é mais rápido que o Madara Jinchuriki do Jubi, a gente pegar a velocidade do Sukuna, dividir pela velocidade do Madara. Ou seja, o Sukuna de um dedo é mais de 27 milhões de vezes mais rápido que o Madara. No quesito de técnicas, o Madara Uchiha possui inúmeras técnicas, mas as técnicas do Sukuna são muito mais apelonas. No quesito de vantagens e desvantagens, a única vantagem do Madara é a sua resistência. Já o Sukuna de um dedo é 10.000 vezes mais poderoso que o Madara. A durabilidade do Sukuna de um dedo é 10.000 vezes superior à durabilidade do Madara. No quesito de velocidade, o Sukuna de um dedo é mais de 27 milhões de vezes a velocidade do Madara. Em técnicas, o Sukuna de um dedo possui inúmeros poderes mais apelões. Após tudo isso, o vencedor é o Sukuna de um dedo. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, inclusive que você tenha assistido ele por inteiro. Eu vim pedir ajuda de vocês, pela melhoria do canal, para eu conseguir trazer mais vídeos para vocês. Se vocês puderem me mandar R$1, ou até mesmo R$5, para ajudar o canal, todo mês, vai ser de grande ajuda. Eu vim pedir ajuda de vocês, me mandem R$1, ou até mesmo R$5 por mês para me ajudarem, por favor. Para quem for, me manda R$1 ou até mesmo R$5 por mês, é só falar comigo que eu vou estar entrando em contato com vocês. Eu vou estar deixando o meu vídeo analisando o nível de poder do verso de Jujutsu Kaisen. Cliquem na tela para vocês acessarem o meu vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.